qual o paralelo que existe entre a queda de Babilônia no ano 539 a.C. e os dias atuais? Para estabelecermos esse paralelo, eu queria convidar vocês para irmos para o livro de Apocalipse. E olhe comigo o capítulo 18 de Apocalipse. Vamos bem para o finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo 18. Dê uma olhadinha nos versículos 2 e 3. Assim diz a palavra de Deus, Apocalipse 18, versos 2 e 3. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu, o quê? A grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. O Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, por volta do ano 97, 98 da era cristã, por João na ilha de Patmos. Se João está falando da queda de Babilônia, ele não pode estar se referindo à cidade de Babilônia, porque essa já era caída desde 539, há mais de 500 anos no passado. Então o Apocalipse está falando aqui de uma Babilônia mística ou espiritual. Mas aí vem a pergunta: aonde está hoje essa Babilônia mística ou espiritual? O que é Babilônia hoje? Vamos ver aqui. Desculpa, é aqui, Marcelo, pastor Marcelo. Pastor, nessa profecia aqui de Apocalipse 18, ele está nos pés? Ele está o quê? Nos pés da estátua. Está falando a profecia dos pés da estátua, no tempo dos pés. Não, porque os pés da estátua se aplicaram à queda de Roma. E agora estamos falando de Babilônia. Lembra que Roma caiu no ano 476, foi dividida em 10 tribos bárbaras? Então, as pernas de ferro aplicam-se ao período do Império Romano. Agora estamos falando da queda de Babilônia. Só que essa Babilônia aqui é uma Babilônia mística ou espiritual. Isso, Mara. Exatamente desse item. Então, nos dias de hoje, essa Babilônia espiritual ainda persevera. Está de pé. E a gente tem a palavra de que, como ela já caiu, ela vai cair de novo. Isso. Então agora o nosso desafio é sabermos o que é Babilônia. Temos que identificar agora o que é Babilônia. Vamos para Apocalipse, volta um pouquinho aí, no capítulo 16, olha para o verso 12. Apocalipse 16, 12. Aqui está falando da sexta praga, do sexto flagelo. O verso 12 diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio. E o que aconteceu com as águas do Eufrates? Se secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Quem são os reis que vêm do lado nascente do sol aqui nessa passagem? Cristo e seus anjos. Sabe por quê? Porque a Babilônia do passado é símbolo da Babilônia atual. Ciro é um tipo de Cristo. E o secamento literal do rio Eufrates representa um secamento espiritual nos dias de hoje. E o que é o secamento do rio Eufrates de hoje? É quando todo o apoio que é dado à Babilônia, aquilo que alimenta a Babilônia, será tirado. Então nós temos que responder a pergunta: o que é Babilônia hoje? Pois bem, a palavra Babilônia deriva-se de Babel e vem da Torre de Babel. E Babel significa confusão. Então Babilônia espiritual hoje é a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Até o século XVI, nós caminhamos com uma igreja. Depois, os movimentos começaram a surgir. Hoje, segundo a enciclopédia de Oxford, nós temos 34 mil religiões no mundo. Uma pessoa que quer seguir a Deus, a pergunta é: para onde eu vou? Qual caminho eu sigo? Nós temos uma só Bíblia, mas milhares de religiões e cada um pregando uma coisa diferente. Aí está a Babilônia hoje. A confusão religiosa dos dias atuais é a Babilônia espiritual do Apocalipse. E esta Babilônia
ela está se polarizando em pelo menos 4 segmentos. Primeiro deles, a confusão hoje se assenta em torno da glossolalia, ou dom de línguas. Segundo polo de igrejas, igrejas que estão preocupadas apenas com o exorcismo. Todo culto a exorcismo. Terceiro polo de igrejas, que só falam da cura divina. Quarto polo de igrejas, que só pregam teologia da prosperidade. Juntando todos os movimentos religiosos, você consegue dividi-las perfeitamente em 4 blocos.